61º Estudo Parte 1 da obra, Evolução em Dois Mundos, Capítulo 5, Células e Corpo Espiritual. Subitem, Formas das Células, por Aécio César. Hoje iremos comentar, do capítulo 5, Células e Corpo Espiritual, o segundo subitem do capítulo 5, Formas das Células. Animálculos infinitesimais, que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica, assumem formas diferentes, segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. São cenositos ou micro-organismos que podem viver livremente, como autozitos, ou como parasitos, sincícios ou massa de células que se fundem para a execução de atividade particular, como, por exemplo, na musculatura cardíaca ou na camada epitelial que compõe a parte externa da placenta, com ação histolítica sobre a estrutura da organização materna, células anastomosadas, como as que se coordenam na formação dos tecidos conjuntivos, células em grupos coloniais, com movimentos perfeitamente coordenados, quais as que se mostram nos volvocídeos, células com matriz intersticial, que elaboram substâncias imprescindíveis à conservação da vida na província corpórea, e as células que podem diversificar-se, constituindo-se elementos livres, como na preparação dos glóbulos da corrente sanguínea. Vamos, pessoal, para mais uma análise desse parágrafo. Animálculos infinitesimais, que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia or. André inicia referindo-se aos micro-organismos e células microscópicas que, embora diminutos, agem com notável disciplina e harmonia dentro do organismo humano, funcionando como operários inteligentes em uma colmeia biológica. A expressão domesticados e ordeiros sugere que mesmo seres sem consciência individual elevada, respondem a comandos superiores e vibratórios, mostrando que há uma ordem espiritual implícita em sua atuação. Assumem formas diferentes, segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam. Aqui, André destaca a plasticidade celular. Os micro-organismos adaptam sua forma conforme o local do corpo e o tipo de tecido em que se encontram. Isso mostra a inteligência intrínseca da vida, moldada por forças sutis, físicas e espirituais, de acordo com a função e necessidade. Obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Aqui, pessoal, André nos relata que o pensamento, seja do espírito encarnado, do perispírito ou das inteligências espirituais que governam a vida, tem ação direta sobre os micro-organismos e células. A ideia é que o campo mental, mente espiritual, influencia e organiza a matéria viva, dando direção à atividade celular. São cenositos ou micro-organismos que podem viver livremente, como autozitos, ou como parasitos. Neste trecho, há uma distinção entre formas de vida microscópicas, cenositos, células com múltiplos núcleos, uma estrutura comum em organismos primitivos e os autozitos, micro-organismos autônomos. Parasitos, dependem de hospedeiros. Isso demonstra a variedade de formas que a vida adota nos níveis inferiores da escala evolutiva, e como ela pode ser independente ou parasitária conforme o grau evolutivo. Sincícios ou massa de células que se fundem para a execução de atividade particular. Aqui André nos informa sobre os sincícios, que são conjuntos de células que fundem seus citoplasmas formando uma estrutura única. A fusão celular representa uma forma cooperativa de trabalho entre células, sendo exemplo de alta especialização e integração funcional no corpo. Por exemplo, na musculatura cardíaca ou na camada epitelial que compõe a parte externa da placenta, com ação histolítica sobre a estrutura da organização materna.
B. Neste trecho, André mostra dois exemplos de sincícios. Musculatura cardíaca, atua com sincronia perfeita, essencial à vida, e camada epitelial da placenta, possui ação histolítica, degradativa, para facilitar a integração entre mãe e feto. Células anastomosadas, como as que se coordenam na formação dos tecidos conjuntivos. André nos informa que as anastomoses são conexões entre células ou estruturas. No tecido conjuntivo, há uma rede coordenada de células que sustenta e organiza o corpo. A noção de coordenação entre células revela mais uma vez a ideia de consciência coletiva no plano biológico. Células em grupos coloniais, com movimentos perfeitamente coordenados, quais as que se mostram nos volvocídeos. Segundo André, volvocídeos são algas microscópicas que formam colônias organizadas com divisão de tarefas. Esse exemplo aponta que, mesmo em organismos simples, há cooperação e coordenação, um modelo embrionário de sociedade espiritual. Células com matriz intersticial, que elaboram substâncias imprescindíveis à conservação da vida na província corpórea. Aqui, a matriz intersticial é o meio que envolve as células nos tecidos e possibilita trocas de nutrientes, oxigênio, etc. As células que elaboram essas substâncias têm papel vital, sustentando o equilíbrio físico. Isso mostra que até as funções invisíveis da biologia têm grande importância espiritual na manutenção da vida encarnada. E as células que podem diversificar-se, constituindo-se elementos livres, como na preparação dos glóbulos da corrente sanguínea. Finalizando, André refere às células-tronco e à medula óssea, que geram glóbulos sanguíneos. Essas células possuem grande potencial de transformação. São livres no sentido de circularem e assumirem funções diversas, sendo agentes de vitalidade e defesa, manifestações da energia espiritual adaptada à matéria. Espero ter sanado as dúvidas, mas se caso ainda as tiverem, deixem-nas no comentário do YouTube, não se esquecendo de se inscrever no canal, ativando o OK e o sininho e nos ajudando a divulgar esse meu estudo. Grato. 20 de maio de 2025